Olá, veja o que temos para você hoje aqui no Espaço Unisanta. Esta semana no Cá Entre Nós vamos falar de histórias em quadrinhos. Convidamos André Rittes, especialista no assunto e professor de comunicação na Unisanta. Acompanhe a entrevista no programa de hoje e de amanhã. É certo que o gibi, como a gente conhece hoje, ele só vai aparecer depois de 1900 e pouco. Mas em 1865 apareceu uma prancha dominical que saía no jornal norte-americano, onde tinha um personagem que era um personagem meio sarcástico, meio engraçado e que era crítico, na verdade, que era o Yellow Kid, né, do Outcault. E o Yellow Kid do Outcault é considerado um dos marcos iniciais da história em quadrinho, porque ele era um garoto desenhado no estilo meio comic já, que usava um camisolão amarelo, daí o nome Yellow Kid. Ele era apenas uma prancha, onde ele aparecia com mensagens escritas na camiseta. Não tinha, obviamente, balão, o balão vai aparecer muito tempo depois, mas você tinha já uma coisa que era, vamos dizer assim, uma pré-história em quadrinho. Mas no Brasil já tinha o Angelo Agostini, que era um cara que já fazia, era um descendente de italiano, mas vivia no Brasil, e ele já fazia uma história em quadrinho sequencial, que é uma coisa diferente do Yellow Kid. As Aventuras de Inhoquim, do Angelo Agostini, no fundo talvez a maior precursora, vamos dizer assim, da história em quadrinho como a gente conhece hoje, porque eram desenhos em sequência e textos embaixo dos quadrinhos. Que durante muito tempo foi assim que a história em quadrinho evoluiu, quer dizer, o próprio Príncipe Valente, por exemplo, do Harold Foster, era assim, eram quadrinhos onde não existia balão e o texto vinha embaixo. Porque o Harold Foster não queria que o desenho dele ficasse comprometido com qualquer outro elemento. Então ele desenhava aquelas pranchas bonitas com bico de pena, aguado de nanquim e tal, e o texto vinha só embaixo. Quer dizer que o Inhoquim já era assim. Então, na verdade, o Inhoquim de 1865 e o Yellow Kid aparece em 1895. Mas os americanos, como eles fizeram com a questão da aviação, que eles dizem que os irmãos Grimm inventaram o avião, né, e não o Santos Dumont, eles continuam dizendo que eles inventaram as histórias em quadrinhos e com Yellow Kid. E a gente continua dizendo que foi aqui com o Angelo Agostini. A partir da década de 40, você começa a ter no mundo todo o que a gente chama de um boom, podemos dizer assim, um dos primeiros booms dos quadrinhos, né? Onde você vai ter uma produção já massiva, onde a gente já vai ter vários títulos ocupando as bancas e tal. No Brasil isso vai acontecer em menor escala, mas nos anos 60 e 70 nós vamos ter aqui uma verdadeira indústria de quadrinhos, com os quadrinhos vendendo na casa de milhões de exemplares, coisa que nunca mais se repetiu. Nem no Brasil, nem na América Latina, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, um romance, Iracema, José de Alencar, levava 6 meses para vender 300 mil exemplares. O gibi Iracema, que era feito uma adaptação pela Ebal, chamado Clássicos Ilustrados e tal, álbum maravilhoso, o gibi vendia 1 milhão de exemplares em uma semana. Nós vamos ter nessa época, entre os anos 40 no Brasil, entre os anos 40 e os anos 70, um grande pico de consumo de quadrinhos e o grande número de edições, né, de quadrinhos, de super-heróis, adaptações de obras literárias, né, o Guarani, Iracema, Uruguai, Primo Basílio, tudo que você possa imaginar, né, era adaptado e tal. E aí depois a gente tem também um encolhimento por conta das críticas, principalmente da igreja, né, e dos setores mais conservadores da sociedade, através de entidades como o TFP, a Tradição, Família e Propriedade. E aí então a gente vai ter realmente um encolhimento da indústria até meados dos anos 80, onde a indústria de quadrinhos de super-herói tem um renascimento e a partir daí esses consumos se mantêm de médio para baixo. Então hoje a gente já não pode falar em milhões e milhões, né? Quem mais vende revista em quadrinho no Brasil é Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão e tal.
nós temos também uma evolução de forma e de conteúdo. Quando a gente fala gibi, por exemplo, que é uma palavra que vem ancorada num personagem, né, antigo no Brasil, que era um negrinho descalço que andava com uma trouxinha nas costas e tal, e que estampava a capa de uma revista chamada Gibi e que acabou virando sinônimo de história em quadrinho. Hoje você não pode falar gibi para qualquer tipo de história em quadrinho. Então hoje nós temos verdadeiras novelas gráficas, como dizia Will Eisner, né, que é um dos mais criativos quadrinistas de todos os tempos, desde álbuns tratados com luxo, né, e requinte, como se fossem livros de arte, por exemplo, mesmo, e até histórias adultas, histórias de conteúdo forte, histórias com cenas até de sexo explícito, consumo de drogas, uma série de coisas. A gente já não pode mais dizer, falar gibi para qualquer história em quadrinho, né? Como se isso fosse, não que gibi seja pejorativo, é que é um termo que ficou ligado àquele quadrinho mais simples, aquele quadrinho de massa, né? Aquele quadrinho feito realmente em série, aquelas séries longas, tipo Recruta Zero, a própria Turma da Mônica, esses quadrinhos mais simples que a gente lia em revistinhas de papel jornal, né? Então, isso aí a gente já não pode falar para algumas revistas, que são vendidas inclusive só em livraria, não vão nem para a banca, né? O próprio Maurício de Souza, agora comemorando 50 anos aí de carreira, lançou um livro agora, está sendo distribuído só em livrarias. É um gibi, né, entre aspas, desenhado por vários artistas brasileiros homenageando o Maurício e que só está sendo vendido em livraria, ou seja, o tratamento é de livro e livro de arte, papel bom, capa dura, plastificada, várias cores. Com a fotografia, o homem lançou um novo olhar sobre a realidade, o fato eternizado em um clique. Uma invenção da sociedade moderna, mas existem registros de que o fenômeno já era conhecido na Grécia Antiga por volta de 350 a.C., na época de Aristóteles. Experiências com a produção de imagem pela passagem da luz por meio de um orifício surgiram mundo afora por vários séculos. Mas somente em 1826, o francês Joseph Niepce conseguiu fixar no papel a primeira foto. O Brasil é considerado um dos pioneiros nessa arte por causa de um outro francês que se mudou para cá. Antoine Romuald Florence, sem saber do sucesso de seu compatriota, fez vários registros e chamou pela primeira vez a sua descoberta de fotografia. A atividade seduziu a realeza. O imperador Dom Pedro II, ainda adolescente, tinha a fotografia como hobby. Avançamos no tempo. A primeira metade do século XX foi marcada por grandes transformações e 2 guerras mundiais. As lentes do francês Cartier-Bresson estavam apontadas para essa realidade. Considerado o pai do fotojornalismo, viajou pelo mundo registrando imagens inéditas para revistas como Vogue e Life. A foto vira notícia. Na década de 80, a tentativa de assassinato do presidente norte-americano Ronald Reagan se torna imagem exclusiva. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado foi o único a registrá-la. O fato projetou o profissional internacionalmente e abriu caminho para uma carreira no exterior. De lá para cá, foram inúmeras exposições, um retrato da condição dos trabalhadores em vários países. Apesar de belas, as imagens têm o tom da denúncia social. Hoje a gente tem praticamente de tudo, não existe alguma coisa que seja mais ou menos abordada, entendeu? Porque a gente tem artistas de todo tipo. Você vai ter pessoas fazendo aquele quadrinho mainstream, né, de super-herói, de personagens de mangá, de funny animals, como a gente chama, de maisinhos falantes e tal, tipo Pato Donald e tal. Mas você também vai ter algumas coisas dark, algumas coisas violentas, algumas coisas
muito baseadas no sexo. Inclusive para os brasileiros que são muito criativos e trabalham em vários níveis, né? Por exemplo, você tem o Angelique, tem 54 anos de idade, 30 e poucos de carreira, e é um cara que trabalha hoje com vários tipos de personagem. E ele tem personagem, inclusive, para criança, que é o Ozzy, que é um roqueirinho que usa uma touquinha de lã e tal. E ele tem personagens pesados, como o velho cartunista, que ele diz que é ele mesmo, né? Que é um personagem desiludido da vida, sarcástico, vive em crise de criação e tal. E você tem caras, por exemplo, como o Alan Sieber, que trabalham quadrinhos em cima daquilo que ele mesmo diz que é o pior do ser humano, né? Ele fala que ele gosta de trabalhar com essas coisas, os sentimentos mais baixos do ser humano. Então os quadrinhos do Sieber não são para qualquer pessoa, não são para qualquer estômago. Eu considero ainda o Will Eisner um dos maiores, né? O criador do Spirit. Ele revolucionou na maneira de se desenhar, na maneira de se apresentar o quadrinho. Ele usou técnicas cinematográficas, um gênio na arte de contar histórias, né? Eu gosto muito do Jeff Smith, um americano que tem um traço limpo, bonito, né? Que desenha o Bonnie, que é um quadrinho muito gostoso de ler, uma mistura de Turma da Mônica com O Senhor dos Anéis, se isso é possível, né? É uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. O próprio Ziraldo, o brasileiro Ziraldo, que fez durante muito tempo a Turma do Pererê, que era uma coisa ótima, né? Um quadrinho lúdico, gostoso de ler e tal. Hoje ele não faz mais esse tipo de trabalho, mas assim, o trabalho dele está aí, né? Ficou. É um dos grandes autores brasileiros. Que à primeira vista fica claro é que a revista em quadrinho, ela é uma mídia sem tempo. Ou o tempo dela já passou, ou o tempo dela ainda vai vir, mas não é esse tempo de hoje. Então, a grande dificuldade hoje para a sobrevivência do quadrinho é fazer novos leitores. Não só nas novas gerações, nas gerações que já liam também e deixaram de ler. Porque uma coisa que a gente nota, até isso, e numa das últimas pesquisas que eu fiz apareceu, muitas pessoas restringem o quadrinho à infância. Como se, por exemplo, um homem de 40 e poucos anos não pudesse ler quadrinho, ou fosse uma coisa feia, ou deslocada, ou fosse alguma coisa meio estranha. Mas não é, porque tem quadrinho para todo gosto. Então, existem quadrinhos que talvez só devessem ser lidos por homens de 40 anos. Como é que você vai formar um leitor de quadrinho? Colocando a criança em contato com o quadrinho. Então, seria necessário que nós tivéssemos, por exemplo, mais gibitecas municipais. Em Santos até temos, mas assim, tem cidades que não tem nada. Tem cidades no Brasil que não tem banca de jornal. Muito mais tranquilo ficar atrelado ao computador ou à televisão. Amanhã tem mais um pouco da entrevista. Não perca! Meu amor diz que me ama, mas jamais me dá um beijo. Para continuar rejeitado assim, prefiro viajar para a Europa. É isso por hoje, mas a gente se vê no próximo programa, com certeza. Tchau!